Ei, tá cansada de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. O lance lá ainda sobre o lance Eu sabia que você ia perguntar, eu vou contar. É o seguinte, lógico que ele quer saber quanto tempo que a gente vai durar. E eu vou dar a resposta errada que tem um sentido certo. É o seguinte, olha só. Para eu dar essa resposta de verdade, eu preciso fazer um experimento mental inicial, tá bom? Imagina o seguinte, imagina que a gente tem aqui, para nós, eu vou trazer essa pergunta na mesa, quem quiser responde, quem estiver confortável, mas ela é óbvia, eu só peço que responda com a total intuitividade, sem raciocinar muito, que vai dar certo. Imagina que eu tenho uma urna aqui, e a urna tem 10 bolinhas numeradas, tá bom? De 1 a 10. E eu tenho uma segunda urna aqui, que tem 10 milhões de bolinhas numeradas, de 1 a 10. Imagina que agora surgiu uma bolinha aqui na minha frente. Puf! E a bolinha tem o número 6. Pergunta que eu ponho na mesa. Vocês acham que a bolinha veio da primeira urna ou da segunda urna? Putz. Toca o feeling. Tanto Eu acho que faz, vem né? da. Eu acho que, bom. Posso ficar com a resposta dele? Qual que ele falou? Da primeira. Eu também diria que é da primeira. É claro que é da primeira. Por quê? Porque eu tenho uma chance em 10 da bolinha ter vindo da primeira urna e uma chance em 10 milhões da bolinha ter vindo da segunda urna. O que isso significa do ponto de vista filosófico mais profundo? Que a gente entende que a bolinha é um elemento típico da primeira urna. A tipicidade da bolinha conta na emergência dela no mundo. Ela surge no mundo de maneira típica. Olha filosoficamente como isso é interessante. Pensa num caçador de borboletas. Ele vê uma borboleta subitamente num lugar. Ele vai viajar num lugar, ou um observador de passarinhos. E ele vai num lugar e ele vê um pássaro que ele nunca viu. E ele fala, meu Deus do céu, que pássaro incrível. Será que é mais provável que esse pássaro seja incrível ou comum nesse lugar? É mais provável que seja comum. Claro. É exatamente isso. Ainda que a gente sinta que as nossas experiências são incríveis, quase sempre elas são absolutamente triviais. O segredo é que elas são triviais de um determinado... O Acriano, por exemplo, ele nunca tinha visto um prédio ou andado de escada rolante. Então, aí ele... Exatamente. Aí quando você vê aquilo, você acha que intuitivamente que aquilo é absolutamente raro. É. Só que você vê que aquilo não é raro depois que você conhece o fenômeno como um todo, a distribuição do fenômeno. Uhum. E isso é assim com tudo. Então, isso para mim é um dos princípios filosóficos mais importantes e não formulados que existem, tá? Para entender o mundo. Então, a tipicidade local, ela define boa parte do que a gente vive. Quase nada é surpreendente, de fato, quando você olha transversalmente o que acontece naquele ambiente local. Ok? Aham. Tá bom. Então, agora pensa o seguinte. Você acha que já... que tem mais gente viva no mundo ou gente morta no mundo? Morta, você quer dizer que já morreu e pode mais não... gente morta. Tem não mais deixou gente morta. traço, nem nada. Exatamente. Tá bom? Então, olha só que interessante. Vamos simplificar a coisa. E assim, já morreram mais ou menos 110 bilhões de pessoas. E hoje em dia tem vivas cerca de 7,8, vamos simplificar para 8 bilhões de pessoas. Então, das 118 bilhões de pessoas do mundo, eu tenho uma grande proporção gigantesca de mortos, ok? Sim. Tá. Agora pensa o seguinte, olha que coisa interessante. No começo, no surgimento da espécie humana, a gente não sabe exatamente quando surgiu, não tem a data exata, porque não é assim que surge uma espécie. Mas você concorda comigo que no surgimento da espécie humana tinham muito poucos nascidos? Claro, né? Nasceu pouquinho de gente. Então, nesses 100 e tantos bilhões, é um número desprezível, concorda comigo? Pro número... O número que já morreu, sim. Para o número Sempre. total, vivos e mortos. Tá, para esses 117, 18 bilhões, Absolutamente. é absolutamente desprezível. Ok. Então, pensa o seguinte, já que esse número é desprezível, eu posso dizer com relativa tranquilidade que eu tenho um começo da espécie, ainda que ele tenha uma sujeirinha aqui, uma imprecisão, eu tenho um começo da espécie, e eu tenho um momento atual da espécie, não é verdade?
Agora eu vou convidar vocês a fazer um exercício intelectual interessante. Imagina que a gente põe todas as pessoas que já nasceram em fila. E é por isso que eu falei isso, mas fala, mas como é que eu vou botar primeiro em fila? Não, isso não importa, porque elas lá no começo eram poucas. Então eu botei todos os seres humanos em fila, ok? Você concorda comigo que se tem 8 bilhões de pessoas vivas, você não é o número 8 bilhões, porque você não acabou de nascer? Tá? Então vamos dizer assim que você nasceu quando o mundo tinha 5 bilhões, tá bom? Então vamos imaginar que você é o número 115 bilhões, ok? Nessa fila, você tem o seu númerozinho. 115 bilhões, 387 milhões, 245 mil, 342, ok? E você tem o seu. Certo? Agora eu vou te fazer uma pergunta. O número 115 bilhões, ele é mais provável de ser tirado de uma urna com 250 bilhões ou de uma urna com 250 trilhões de pessoas? A que tem Primeira menos. opção. Primeira opção. E ele é mais provável de ser tirado de uma urna de 250 bilhões de pessoas ou de uma urna de 500 bilhões de pessoas? Primeira opção. E ele é mais provável de ser tirado de uma urna de 250 bilhões de pessoas ou de uma urna de 350 bilhões de pessoas? Primeira opção. Exatamente. Do que segue que se a gente é um elemento típico dessa espécie representada dentro desse modelo que está usando a urna como paradigma, mas que na verdade fala de uma fila de seres humanos, o tempo que vai durar a espécie é até o tempo em que a gente tiver 250 bilhões de pessoas. Bom, assumindo que as pessoas nascem na taxa que elas nascem, isso demora mais 750 a 800 anos. E esse é o tempo que durará a espécie. Tá. E o que é claro que é falso. De fato porque... parece falso. Isso, por que isso é falso? Primeira coisa, isso é falso porque a taxa de natalidade está caindo. E óbvio que isso gera um fenômeno interessante, porque se a taxa de natalidade está caindo e isso altera o tempo que vai viver a espécie, existe algo de artificial nessa ideia do tempo que vai viver a espécie, porque afinal de contas isso não deveria estar alterando nada. Então, quer dizer, as pessoas começam a nascer mais devagar e isso faz a espécie durar mais, o que é esquisito, entendeu? Então existe uma questão curiosa por aí. E existe uma outra questão que é que a tecnologia vai alterando o nosso tempo de vida e tudo mais, e eventualmente eu posso ter um ser humano vivendo 500 anos não vai viver, tá? Porque tem um limite biológico, mas 150, 200 anos, isso também pode mudar alguma coisa. Mas dito tudo isso, a gente tem, não é que a espécie vai durar 750 a 800 anos, é que a gente tem 50% de chance da espécie desaparecer em 750 a 800 anos do ponto de vista desse argumento, e a gente tem 95% de chance da espécie desaparecer em 10 mil anos usando esse mesmo argumento. É um argumento que do ponto de vista matemático é relativamente trivial, mas do ponto de vista lógico ele é absolutamente incrível. Meu Deus. Eu parcialmente entendi. Qual foi a parte que você não entendeu? Qual foi a parte que você não entendeu? Não, eu entendi. Eu só sinto que que assim, eu não sei se essas contas, elas fazem sentido e tudo mais, mas dá para o ser humano daqui a 100 anos pode ter mudado todo esse argumento. É meramente probabilístico. Primeira coisa, é meramente probabilístico. Segundo, por definição, como eu já falei, é falso. Uhum. Terceiro, o que importa é dar um parâmetro. O parâmetro é a espécie viver mais 1 milhão de anos? Não. O parâmetro é a espécie viver mais 100 anos? Não. O parâmetro é alguma coisa que está entre 300 anos e 5 mil anos? Provavelmente sim. O que é um intervalo muito pequeno numa espécie que já tem 150 mil anos, entendeu? Verdade. Essa é a ideia. Então você pega e fala assim, finalmente você consegue ter um parâmetro minimamente aplicável para entender a duração da espécie. Seja ele verdadeiro ou não, mas percebe, no momento, a gente estava circulando em torno desse assunto com ideias que poderiam dizer, não, a espécie vai acabar nesse século. E a espécie humana, não, ela vai colonizar a galáxia e vai durar mais 1 milhão de anos. É a próxima espécie que vai fazer isso. Não sei, eu sei que finalmente a gente tem, pelo menos do ponto de vista conceitual, uma janela para olhar. Uhum. E é uma janela de alguns séculos. Você parar para ver, há 800 anos a gente estava, olha bem, há 800 anos a gente estava basicamente numa estrutura, na maior parte do mundo, feudal, tá? Isso não é exatamente a verdade do mundo inteiro, mas boa parte do mundo é uma estrutura feudal e boa parte das inovações, do ponto de vista, vamos dizer assim, que levaram ao surgimento da modernidade já existiam.
Do que você está falando especificamente? A lógica mercantilista já estava bem estabelecida na Europa, você tinha o Oriente todo, já estava super desenvolvido, a China já tinha rotas de comércio extremamente elaboradas, o dinheiro já existia, você tem um monte de coisa que... Dinheiro já existia, é óbvio, né? Mas o dinheiro como uma abstração de valor já existiam bancos. Tá? Muito simples. Tá? O primeiro banco de verdade foi o Banco da Inglaterra, mas não bancos nesse sentido. Os mas templários tiveram alguma influência exatamente. nisso aí Vários reinados, ducados, etc., que já exerciam esse papel. Então, o sistema financeiro, como a gente entende, em boa parte já existia. Um monte de coisa já existia. Você dobrar esse tempo, parece que é nada. É claro que tem um truque nesse argumento também, porque a escala de desenvolvimento da tecnologia não é linear, tá? Ela tende a ser exponencial. Então, na verdade, não é... A gente viu isso aí nos últimos anos. Né? Exatamente. O negócio cresce muito mais rápido. Mas fazendo um raciocínio, aplicando um raciocínio bem simples, 800 anos, ou que seja, de 500 a 5.000 anos, é muito pouco tempo para uma espécie. Você fala, nossa, é isso que a nossa espécie vai durar. Já é um chute, um best guess muito interessante do meu ponto de vista. E dá aflição pensar isso, né? Te dá? Não dá nenhuma para mim. Nossa, porque assim, tudo bem, 5.000, você pensa que é filho, neto, bisneto, aí você já perdeu a conta, né? 5.000, então... Bom, objetivamente o Sol vai para o espaço, né? Então... Não, que o Sol vai demorar milhões de anos para fazer. Em algum Mas uma momento... hora ele vai para o espaço. Mesmo que a gente fosse otimista a ponto de acreditar que a gente conseguiria se arrastar por muito tempo, esse muito tempo, mesmo assim não é para sempre. Não seria no planeta Terra, Não seria porque no a planeta gente Terra. teria que colonizar outro astro que orbitasse em torno de outra estrela. Mas que pira, fomos longe agora, gostei, Álvaro. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!